Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 25 de agosto, dia em que sepultamos nosso amado irmão Dom Luiz Mancilha Vilela. Nossa homenagem nesses dias todos a esse grande pastor de nossa igreja diocesana. Hoje eu quero trazer uma boa notícia que foi dada no dia 20 de agosto passado. O bispo da Diocese de Crato, no Ceará, Dom Magnus Henrique Lopes, anunciou naquele sábado, dia 20, durante uma grande romaria que se realizou durante todo o dia 20 em Juazeiro do Norte, que a Santa Sé autorizou a abertura do processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista. Para todos os que são nordestinos ou têm famílias nordestinas, imagina quanta alegria do povo. O bispo transmitiu a seguinte mensagem: queridos filhos e filhas da Diocese de Crato, romeiros de todo o Brasil, é com grande alegria que vos comunico nesta manhã histórica que recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta do Dicastério das Causas dos Santos, datada do dia 24 de junho de 2022. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo de Deus, disse o bispo de Crato durante esta romaria. Os fiéis presentes receberam o anúncio de Dom Magnus com uma salva de palmas imensa e muitos fogos. Veja, irmãos e irmãs, o nosso Padim Cício é assim chamado pelo povo que o admira, povo nordestino, e diz que é porque após a proibição de celebrar os sacramentos pelo bispo, ele foi chamado a ser padrinho de batismo de muitas crianças. E é com essa expressão carinhosa e muito confiante que muitos de nossos irmãos e irmãs nordestinos, ou não, se dirigem ao padre Cícero Romão Batista, que nasceu em 1844 e morreu em 1934, com 90 anos. O Padim Cício, assim chamado, Padre Cícero, nasceu no dia 24 de março de 1844, em uma casa humilde da Rua Grande, hoje Miguel Lima Verde, em Crato, cidade localizada no sopé da Chapada do Araripe, como segundo filho do casal de agricultores Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana. Conta-se que, criado por duas de suas irmãs, Mariquinha e Angélica, sempre quis ser padre. Padre Cícero sempre quis ser padre, olha que interessante. Criado pelas suas duas irmãs. E já aos 12 anos, depois de ler a vida de São Francisco de Sales, fez piedosamente voto de castidade. Ingressou no Seminário da Prainha, em Fortaleza, com 21 anos de idade, e aos 26 foi ordenado sacerdote, atuando um pouco na própria cidade de Crato. Depois, durante 60 anos, morou e atuou em Juazeiro do Norte, povoado vizinho à sua terra natal. Aí exerceu um imenso bem à população, segundo as diretrizes pastorais do seu tempo, com incentivo de missões populares, novenas, terços públicos, procissões e celebração da missa com frequência. Teve uma grande sensibilidade social para com os pobres, para com os necessitados. Aqui é preciso lembrar que era comum a celebração da Eucaristia principalmente aos domingos e durante o dia, um pouco devido ao jejum eucarístico que era de 3 horas. Nelas, na maioria das vezes, as comunhões eram raras. A missa durante a noite, salvo a de Natal,
chamada de Missa do Galo, só foi possível com as reformas litúrgicas, que aos poucos foram acontecendo e culminaram com os documentos do Concílio Vaticano II, entre 1962 e 1965, especialmente a Sacrosanto Concilium, que é esse documento sobre a liturgia. Padre Cícero foi fiel ao espírito de certa recusa à obediência às ideias portuguesas que existiam na época, influenciadas pela cultura do regime de padroado, no qual Igreja e Estado se achavam ligados e que só seria extinto com a República em 1889. No Padre Cícero havia plena fidelidade ao Santo Padre, o Papa, e ao Bispo diocesano em comunhão com o Papa. O Padre Comblain, sacerdote belga que muito atuou no Nordeste na época de Dom Helder Câmara, que foi arcebispo de Olinda e Recife, o Padre Comblain escreveu que o Padre Cícero dedicou-se a corrigir os vícios e os abusos morais, proibiu certos tipos de danças e conseguiu que os homens parassem de beber ou diminuíssem na bebida. Padre Cícero ficou conhecido por todo o Brasil a partir do ano de 1889, quando se deram os chamados milagres da hóstia. Trata-se do seguinte: Maria de Araújo, conhecida como Beata, solteira de 29 anos e costureira de prestígio, foi comungar e viu a hóstia verter sangue, conforme ela mesma narrou ante as autoridades eclesiásticas no inquérito instaurado para apurar os fatos. O fato, tido então por milagroso, se repetiu diversas vezes, ocasionando muitas peregrinações do povo a Juazeiro e certo espanto no meio do clero, pouco afeito a esse tipo de fenômeno, que precisa ser sempre muito bem investigado. A Igreja é muito prudente e não afoita na análise de assuntos como este. Ora, parece que o Padre Cícero via, apoiado no parecer de um médico e de um farmacêutico local, um verdadeiro milagre na hóstia sangrante. Mas o bispo, à luz do parecer de uma comissão específica, por ele nomeada, notou apenas um fenômeno incomum, mas não milagroso. Pois bem, foi essa interpretação popular, mais errônea dos fenômenos, que alguns afirmavam ser apoiada pelo Padre Cícero, uma das causadoras das reservas de Dom Joaquim José Vieira, bispo do Ceará naquela época, a respeito do famoso sacerdote, suspeitando de heresia, negação de verdades da fé e temendo um cisma, que significa um rompimento com a Igreja em sua estrutura hierárquica. O bispo proibiu o padre de atender confissões, de pregar e de orientar os fiéis. Em 1886, Padre Cícero foi suspenso de poder celebrar missas, e mesmo tendo recorrido à Santa Sé, indo inclusive pessoalmente a Roma, jamais teve a alegria de poder voltar a exercer o ministério sacerdotal. Contudo, isso é importante, segundo as notícias, ele nunca teria sido excomungado. Além disso, outra acusação que se fez contra Padim Cisso foi a de ser, na opção política, um apoiador do comunismo. Ele próprio rebatia essa acusação. O trabalho social do Padre Cícero levou o povo a confundir muitas vezes essas coisas. Hoje em dia também acontece. Quem é muito voltado para a questão social também é chamado assim. Então nós nos alegramos muito que a Santa Sé tenha aberto esse processo para a futura beatificação do Padre Cícero Romão Batista, o Padim Cisso. Vamos acompanhar. Os bons historiadores garantem que ele morreu firme na fé católica. Então vamos rezar, vamos pedir a Deus
que o povo nordestino seja muito respeitado. Sem dúvida, é um belo sinal de trabalho evangelizador, essa tradição nordestina, essa confiança no Padre Cícero. E a Igreja reconheceu essa missão. Agora inicia um processo longo e vamos ver onde vai chegar. O que nós podemos fazer é rezar. Que o Padre Cícero, futuro, se a Igreja assim decidir, futuro santo, que ele possa continuar pedindo a Deus por todo o povo nordestino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.